sobre a pobreza. Olha o que é olhar sobre a pobreza de Tropa de Elite. Né? Eu vou falar de Cláudia. Insulta minha mulher. Esse troço aí. Mas compara com o assalto ao trabalhador, que é de um diretor insuspeito, nunca falando de esquerda, Reginaldo Faria. Não, né? Bom, olha que diferença, como é que mudou muito, né? Olha como a Zona Sul tem votado. Mas como sair disso? Eu disse, nós vamos ter que começar a discriminar. Em algum momento, os homens públicos, as lideranças políticas, porque é através da política que se muda as coisas, vão ter que se dar conta de que esse caminho é um caminho que dá um grande desastre. E esse desastre já está acontecendo. Tá? E já está até acontecendo em setores que podiam se dar conta daquilo do que consentiram, daquilo que estimularam, ou daquilo que, perante o que foram indiferentes. Boa tarde, muito obrigada pela palestra. Eu gostaria de fazer uma pergunta que na real não está muito bem formulada ainda, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Como a partir de Foucault e a partir dessa visão do Estado de polícia, pensar a internacionalização desse movimento? Ou seja, a própria professora Vera mencionou que o PP vem do Haiti, a experiência do Exército Brasileiro no Haiti. Então, como pensar a transformação das Forças Armadas em uma força de polícia internacional e da criminalização da guerra, a criminalização de toda ação internacional a partir do direito penal internacional, da criação de aberrações tanto como o TPI, o Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal judiciário sem uma força de polícia, que depende dos Estados, e também de Guantánamo Bay, que é tem nem nome para essa ocorrência. Então, como pensar isso sem um Estado e um fascismo internacional? Não sei, faço isso. As mudanças, se a gente tivesse fórmula, o sociólogo gosta de vender fórmulas. Aqui está o nosso projeto da segurança. A R1, região coordenada, formação de polícia, mas as mudanças se dão pelas lutas coletivas. Né? Eu acho que aí eu faço um adendo aí do companheiro do movimento comunista. O primeiro passo é as pessoas compreenderem a questão criminal. Os de esquerda, né? Porque o problema nosso é que quando a esquerda muitas vezes é mais punitiva ainda, ou pelo realismo, ou para responder a um realismo de direita, né? Mas você vê, por exemplo, você tinha, quando a gente estuda a história da criminologia dos anos 60, 70, aqueles anos, né, onde Foucault estava aqui, tinha essa introdução, você tinha muita política feita por movimentos de familiares de presos. O Krum, Krom, Kram, na Dinamarca, na Noruega, o RAP na Inglaterra, que era Radical Alternative, o Foucault tinha o grupo dele e tal. E hoje em dia, a minha assombra como a esquerda não compreendeu a UPP é um exemplo disso, né? Como é que a esquerda compreendeu. Hoje eu li no jornal, acho que não vai ter eu até aposto, o Harry Burger versus David Chorizo, que a Venezuela vai botar. Mas eu acho que discutir a questão criminal como política, né, porque acabou havendo um consenso macabro. Então, como? Por exemplo, para os jovens comunistas, tem o texto do Marx, o fruto da lenha caída, o programa de Gotha, o manifesto comunista, né? Eu acho que o movimento, porque a agenda criminal não entrou na agenda política da esquerda, né? Das forças. Também a gente acredita que a questão do Estado, né? Foucault percebeu que o poder central ia se disseminar de formas diferentes. Era muito difícil para quem era marxista-leninista nos anos 70 compreender aquilo, porque ele estava trabalhando com a concepção
leninista, de Estado e tal. Mas olha o que aconteceu com o Estado hoje, né, com as privatizações, com esses últimos movimentos do capital. Então, a sua pergunta ia até um pouco o que a gente faz, como é que a gente sai dessa, mas eu acho que é transformar o criminal, a questão criminal, ela já faz parte da agenda política, só que é feita como se uma coisa ontológica. Todos temos que nos unir contra o mal, nos aflige e tal. Então eu acho que qualificar esse debate, estudar, ler, produzir uma agenda política que nos anos 60 e 70 os direitos dos presos, os panteras negras dos Estados Unidos, parte do movimento negro, Malcolm X, né, se ilumina com Alá na prisão e a partir dali estabelece uma militância. A prisão era um centro de estudos, um centro de práticas políticas de militância que hoje não é. A direita e a esquerda competindo para ver quem é pior, quem é mais duro contra o crime. Pega aí as reduções de maioridade penal, é tudo o pessoal de esquerda. Não vou nem falar os partidos, mas... Então eu acho que qualificar esse debate, trazer de novo o criminal está no centro da agenda política naturalizadamente. Então eu acho que nós temos que qualificar politicamente esse debate. Eu acho que isso seria uma maneira de trazer alguma contribuição a uma transformação até internacional, porque esses movimentos eram internacionais. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, né, contra as prisões, os presos políticos. Né? Só que quando a burguesia, os brancos saem, quando voltam os clientes de sempre do sistema penal, né, o povo brasileiro, aí de uma certa forma a esquerda se destaca no debate. Não, antes é mesmo muito mal. Então eu acho que qualificar esse debate e trazer o criminal para o centro da nossa agenda política, como os conservadores já elegeram. O problema é que a esquerda corre atrás do discurso dos conservadores sobre a questão criminal, quer ser melhor ainda, melhor carcereiro, o melhor, e aí que o bicho pega, e a chapa Aqui na PUC, nos anos 70, teve o Chico Souto de presos, quando andou por aqui a professora Tereza Pirames. Maravilha mesmo. Uma pergunta, eu queria escutar uma palavrinha sobre internação compulsória. Legalização, mais uma vez, da droga, tem um crack aí como expediente. E uma observação também, eu escutei no noticiário há uns 2 dias atrás, sobre, aí aparece a questão da autentificação do terrorista lá em Boston e enfim, os moradores lá recusando o enterro dos mortos, né? Me fez lembrar quando o Bilo comentou né, essa clássica, a purificação da terra, que tem a tragédia antiga, enfim, né? E são mais lembranças. Eu acho que a internação compulsória é muito mais um sintoma dos tempos do que, quer dizer, a luta pela desmonetização. Uma vez a gente fez uma banca com o Joelito, né, ele estava querido, né, e ele sacou a questão criminal de Joelito e Costa, e ele, arrindo o trabalho de Costa, falando ele não tinha se dado conta, e nós nos demos conta de como no terreno psíquico, olha, vamos usar uma escola criminológica, as técnicas de neutralização. Que técnicas de neutralização foram necessárias para que a luta antimanicomial não se estendesse à luta contra a prisão em si? Por que o manicômio foi desnaturalizado, aberto, trabalhado na redemocratização e a prisão continuou como território sagrado da ordem? É impressionante isso, né? Então, eu acho que a internação compulsória é um assustador sintoma, né? Eu acho que ela até aconteceu uma coisa engraçada também em São Paulo. Essa
PSDB lá, pedindo aquele sucesso que está lá em São Paulo, a política de segurança pública, falou, não, eu vou fazer internação compulsória. E qual foi a surpresa? Por isso que eu digo que a história traz sempre surpresas. Uma fila de pessoas querendo se internar voluntariamente e nenhum serviço para receber. Então, a internação compulsória, ela é um discurso, ela é um sintoma, mas ela na prática ela nem tem como se dar, uma maneira de limpar a cidade. Eu me lembro muito as figuras, e ela é muito de classe, né? Porque o usuário de crack que aparece é o pobre que está circulando pela rua. Lembra muito dos meninos de cola, né? Fisicamente, no estado. Então eu acho que é um sintoma, porque ela nem tem como se realizar assim, a positividade dela é absolutamente possível. No primeiro dia vamos fazer a internação compulsória, e aí também existe as opiniões não qualificadas. Né? Você sabia que se fumar crack 2 vezes o cara é dependente pro resto da vida? Onde você leu isso? Que pesquisa que você utilizou para isso? Criou-se um consenso. Então, acho que isso é mais um sintoma dos tempos do que algo que até que possa se realizar. Né? Porque em São Paulo, tá bom, então vamos fazer isso. Já recuou. Eu acho que outro dia eu ouvi uma declaração lá dizendo que não houve nenhuma internação compulsória. Porque, na verdade, a fila para internação voluntária era muito maior do que as possibilidades. Aqui no Rio, o pessoal, vamos recolher, e aí tem as peças publicitárias do acolhimento, mas é uma limpeza diária, né? No Rio de Janeiro está acontecendo o sonho do lacertismo, aconteceu agora. Não foi depois da ditadura, não foi... Ainda não apareceu uma nova Sandrão para jogar os mendigos do Rio, mas já aparece, já aparece. Então, acho que é um sintoma. Tem ali nisso uma enorme vergonha, mas eu vou chegar no fato de um secretário municipal de assistência social baixar uma portaria, e através desse ato, uma portaria do secretário municipal, prever a internação da pessoa. Isso, digamos, tem antes, de depor que Foucault tem razão, produz mesmo um sujeito, as práticas produzem sujeitos, produzem subjetividade, nesse caso, subjetividade fascista. Além, isso prova não só que Foucault estava certo aqui, há 40 anos atrás, mas também Luiz de Vacan estava certo há 10 anos atrás, quando disse que o serviço social desse novo capitalismo era punitivo. Ou seja, o serviço, as agências punitivas ocupam o lugar que o Estado, o anterior Estado previdenciário, era ocupado por outro tipo de serviço. É o serviço social. E na portaria